Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Eu estou aqui com a minha caixinha de fósforo Fiat Lux. Esse vídeo ele é patrocinado pelos fósforos Fiat Lux. Não, gente, é brincadeira, né? Claro que não é patrocinado por nada, tá? Mas eu quis trazer essa caixinha aqui do Fiat Lux pelo seguinte. Eu vou falar nesse vídeo sobre Gênesis 1:3, né, que é quando Deus diz haja luz e houve luz. E na Vulgata Latina, haja luz, né, a Bíblia em latim, haja luz é Fiat Lux, tá? Então, é por isso que os fósforos chamam-se Fiat Lux, tá? Por causa da Vulgata Latina, tá? E então eu tô com esses fósforos aqui por causa disso. E também porque eu vou falar um pouco de fósforos neste vídeo aqui. Bom, gente, o que acontece? As pessoas, elas ficam intrigadas com Gênesis 1:3, né? Ficam se perguntando, afinal de contas, o que é essa luz de Gênesis 1:3? Ao mesmo tempo que isso é uma coisa muito simples, tá? Não tem mistério nenhum nesse versículo aí, ele também mostra a sabedoria de Deus. Este é um daqueles versículos que nos leva a crer que a Bíblia realmente é uma revelação divina. Então, o que aconteceu nesse versículo? Quando Deus diz, haja luz e houve luz, né? Aí estava tudo no escuro e de repente, pá, iluminou tudo, né? Ou então foi o Big Bang, né? Quando Deus falou, haja luz, pá, explodiu tudo, pá, surgiu tudo, né? Foi o Big Bang, tá? Eu vou falar num outro vídeo sobre essa questão aí de Gênesis e o Big Bang, tá? Essa história de haja luz aí não tem nada a ver com Big Bang, tá? Vou falar isso em outro vídeo. Mas, sabe o que aconteceu em Gênesis 1:3? Aconteceu exatamente isso que está escrito. Deus disse, haja luz e houve luz, tá? Foi só isso, gente. Não iluminou nada. Não explodiu nada. Tudo continuou na mais completa escuridão, tá? O planeta Terra só foi ver alguma luz no quarto dia, que foi quando Deus fez o Sol. E aí que houve alguma coisa iluminada, tá? Mas alguém pode estar pensando aí, mas poxa, Deus ficou no escuro, né? É claro que não. Tava tudo escuro, mas Deus não estava no escuro. Vocês acham que Deus precisa de luz para ver? Nós precisamos de luz para ver porque nós temos uma retina, né? Um nervo óptico, tá? Deus ele não precisa de luz para ver, tá? Então em Gênesis 1:3, Deus simplesmente criou a luz. Vamos nos ater àquilo que a Bíblia diz. O que a Bíblia está dizendo? E Deus diz, haja luz e houve luz. Só isso. Não iluminou nada. Apenas a luz passou a existir. Tá? Antes disso não existia luz. E aí a luz passou a existir. É só isso que o versículo está dizendo. Então vamos nos ater ao versículo, tá? Vamos nos ater ao que está escrito e não ficar viajando na maionese. Então, para vocês entenderem melhor isso aí, se vocês ainda estão meio boiando, e por que eu disse que aí está a sabedoria divina, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Em Gênesis 1:2, né, está escrito que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Então, no universo inteiro, lá em Gênesis 1:2, a única coisa que existia era o planeta Terra. Como eu explico no outro vídeo lá, né, que o título dele é mais ou menos assim, quais são as diferenças entre ler a Bíblia no hebraico e em português, né? Eu explico que o planeta Terra, nesse momento, ele é uma coisa parecida com a Lua, quer dizer, ele não tem atmosfera, e ele é completamente coberto por água, tá? Isso nós sabemos por causa da palavra terron, que significa abismo de águas profundas, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, porque não tinha outro lugar que para ele estar, né? Só tinha água ali na terra, né? E havia trevas, tá? Então só tinha isso no universo. Mas vamos supor, né? Vamos fazer de conta aqui que além disso existia você, tá? Você estava lá, tá? E você estava lá em Gênesis 1:2, tá? Então existia isso, o planeta Terra apenas coberto de água, e você estava lá, num quartinho escuro, com uma caixa de fósforo, Fiat Lux, tá? Então você estava ali nesse quartinho escuro, tá? Na mais completa escuridão. Em Gênesis 1:2, antes de Deus falar, haja luz, tá? E aí você pega o seu fósforo Fiat Lux, você risca ele e fica segurando ele. O que vai acontecer? Esse fósforo vai acender, tá? Vai produzir calor, né? Se você ficar segurando ele, ele vai queimar a sua mão. Mas vai continuar tudo na mais completa escuridão. Não vai iluminar nada. Por quê? Porque a luz não existe. Tá? É isso. Agora nós chegamos em Gênesis 1:3. Mas ainda nesse cenário imaginário onde você está lá no quartinho escuro lá. Tá? Aí Deus disse: haja luz. E houve luz. Tá? Não iluminou nada, tá tudo escuro, mas você tá lá com a sua caixinha de Fiat Lux. Aí você, poxa, agora eu vou acender outro fósforo. Você pega o fósforo, acende e aí vai tudo iluminar. Tá? Então vocês entenderam? Antes de Deus criar a luz, você podia riscar a caixinha de fósforo inteira, não ia iluminar, porque não existia luz. Tá? Quando você acende um fósforo, você não está criando luz, a luz já existe. Você só está criando ali uma fonte de luz, mas a luz já existe, né? Tá. Então, aí está a sabedoria divina, tá? Então, em Gênesis 1:3, que é o primeiro dia, Deus simplesmente criou a luz. Não iluminou nada, ficou tudo na mais completa escuridão, porque Deus não precisa de luz para ver o que ele está fazendo. Tá? Deus não tem essa limitação. Não coloque limitações em Deus. Deus é infinito e ilimitado. Tá? Então, vou falar de novo. Aí está a sabedoria de Deus. No primeiro dia, ele criou a luz e não iluminou nada, ficou tudo no escuro. E por que ele fez isso? Porque quando chegou lá no quarto dia, ele criou o sol. O sol não é a luz. O sol é uma fonte de luz. E aí, como a luz já existia, Deus colocou uma fonte de luz. E aí, essa fonte começou a iluminar. Tá? Então não tem segredo nenhum. Que luz é essa? Tu me fica imaginando, nossa, que luz é essa que está lá em Gênesis 1:3? É a nossa luz, gente. É essa luz aqui. Tá? A turma confunde. Eles pensam que sol é a luz.
Sol não é luz, Sol é fonte de luz, é diferente, tá? Se o Sol deixar de existir, se todas as estrelas do universo agora, nesse instante, deixarem de existir, vai ficar tudo no escuro? Vai ficar tudo no escuro. Mas a luz ainda existe, tá? Tá tudo no escuro, o universo inteiro no escuro. Vamos supor agora, acabou a energia elétrica, tá? Acabou tudo, acabou todos os fósforos Fiat Lux do planeta Terra, tá? Então tá tudo no escuro. Acabou a luz? Não, a luz continua existindo. Então vamos supor que você é o único ser humano da face da Terra que tem o Fiat Lux. Você risca o Fiat Lux e vai iluminar, tá? Mesmo todas as fontes de luz do universo terem se apagado, a luz ainda existe, né? E você ainda pode criar uma fonte de luz, mas você não pode criar a luz em si, tá? Se Deus disser agora, olha, acaba a luz, não vai mais existir luz, acabou a luz, não tem mais luz. O Sol existe ainda, as estrelas existem, os fósforos Fiat Lux existem, as lâmpadas elétricas existem, mas vai ficar tudo na mais completa escuridão, porque não existe mais luz. Tá, gente? Então, não tem segredo nenhum, não tem mistério nenhum, é pura e simplesmente isso, tá? Em Gênesis 1:3, Deus cria a luz primeiro. Aí está a sabedoria divina. Por que ele faz isso? Porque no quarto dia ele cria o Sol, que é a fonte de luz. E aí que ocorre alguma iluminação no planeta Terra, tá? Se Deus tivesse pegado no primeiro dia ele criasse o Sol, né? Criou o Sol. Ia iluminar alguma coisa? Não ia iluminar nada, tá? Porque ele criou o Sol, mas não criou a luz, tá? Então vocês estão vendo? Aí está a sabedoria divina. Você primeiro tem que criar a luz e depois a fonte de luz. Ok? Então, esse é o mistério, tá? Que está aí neste versículo. Você tem que criar primeiro a luz, depois a fonte de luz. Não confunda a fonte de luz com luz. Sol não é luz. Sol é fonte de luz. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal. Letra OT. Tchau!